Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Glória a Deus! Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E eu tenho certeza que o que Deus tem feito, Ele vai fazer aqui nessa manhã e vai fazer aqui hoje à noite da mesma forma. O tema da minha palavra não é essa, mas eu queria pelo menos propor para você que durante alguns instantes a gente pensasse qual é o valor que você dá à bênção. Talvez seja redundante eu perguntar isso, né? Mas a gente precisa às vezes dar respostas objetivas, né? Qual é o valor da bênção para você? Recentemente alguém disse que quando era bem mais jovem, ele era fruto de uma geração que quando a gente chegava na casa dos pais, a gente pedia bênção. Quando chegava na casa dos avós, a gente pedia bênção. Isso está cada vez menos constante, né? Mas eu acredito que alguns aqui se lembram disso. Alguns até continuam fazendo, mesmo andando meio na contramão, né, do mundo, mas mesmo assim, independente de quantos anos você tem, de repente você chega em casa, a bênção pai, a bênção meu vô, isso mostra o quanto você realmente valoriza a bênção. Eu não estou falando que aqueles que não pedem não valorizam, eu só estou propondo que a gente pense com um pouco mais de profundidade sobre isso. Se a gente tentasse aqui definir a palavra bênção, né? A palavra bênção é uma palavra muito rica e a gente certamente se perderia, né, na definição do que é uma bênção. Eu propus aí para você apenas 3 conceitos que podem nos ajudar a entender melhor o que é bênção. A primeira delas é um presente, né? Uma bênção é um presente. A gente costuma, inclusive, dizer, por exemplo, a Bíblia diz, né, que filhos são herança, filhos são presentes, não é isso? E quem é pai aqui sabe que, de fato, filho é um presente, é uma dádiva de Deus, é algo que Deus nos deu, nos emprestou, como Roseli falou, né? Porque na verdade é dele. Mas a gente poderia atribuir o adjetivo a tantos outros, né? Uma bênção que Deus trouxe na minha vida, na sua vida, né? A Roseli é uma bênção na minha vida, né? Essa igreja é uma bênção na minha vida, com certeza, é um presente. Mas a gente também poderia dizer que bênção significa proteção. Bênção significa proteção. Eu acredito que aqui, como Ribeirão, é muito comum, por exemplo, quando a gente adquire um carro novo, diga amém. Não perde a oportunidade, não. Você adquire um carro novo, é muito comum a gente procurar nosso líder, nosso pastor, né? E pedir para ele ungir aquele carro, não é verdade? Aqui também faz isso ou é só Ribeirão? Eu espero que você entenda que o fato do seu carro ungido não significa que ele nunca vai bater, que ele nunca vai ser roubado, até porque nós temos irmãos aqui funileiros que precisam das batidas. Não é verdade? Então, assim, quando a gente unge um carro, não significa que ele é intocável. Seria bom que fosse assim, mas não é. Eu já tive carro roubado, já tive carro batido, né? Mas significa proteção. Quando a gente muda para uma casa nova, quando a gente compra ou aluga uma casa nova, pastor, vai lá ungir minha casa, abençoa minha casa, sei lá o que aconteceu lá, que de repente a unção quebra jugo, né? E vai ser uma bênção na minha vida. E por último, a gente poderia dizer prosperidade. Bênção significa prosperidade. E eu entendo que vocês entendem que prosperidade não diz respeito só a dinheiro, né? Tem muita gente rica, miserável, e muita gente pobre, próspera. Porque prosperidade não significa você ter uma conta gorda, recheada, morar no melhor bairro, andar no melhor carro. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, nós somos o povo mais próspero da terra. Porque você tem a maior riqueza que uma pessoa poderia ter, Jesus Cristo. Ele habita dentro do seu coração. E se ele não habita ainda, ele pode vir fazer isso hoje de manhã.
Então, a gente poderia mergulhar sem sombra de dúvida por horas aqui falando sobre essa questão da bênção, mas eu queria que você pensasse nisso. E para te ajudar, eu vou compartilhar, por exemplo, algumas aparições da palavra bênção na Bíblia. Por exemplo, a primeira vez que a palavra bênção aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 22. Você não precisa abrir, anota só, porque depois você vai mergulhar melhor nesses textos. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que Deus criou os animais marinhos, terrestres, e Deus deu uma ordem para eles, dizendo, olha, multipliquem-se, encham a terra, e a Bíblia diz que Deus os abençoou, Deus abençoou os animais. Quando você vai para o versículo de número 28, você vê a segunda vez que aparece a palavra bênção, é quando Deus abençoa o primeiro casal, Adão e Eva. E ele dá para esse casal a mesma ordem que deu para os animais, com uma diferença. Deus disse para o primeiro casal, cresçam, multipliquem, encham a terra, mas Deus disse uma coisa que diferencia você e eu de qualquer animal da face da terra, que é quando Deus diz assim, você precisa governar e você precisa sujeitar a terra. Então eu sei que muitas vezes a gente joga essa responsabilidade para os políticos, para os governantes, para as autoridades, mas a nossa cidade, o nosso país é o que nós queremos que ele seja, porque esse poder Deus deu para você e para mim. O Salmo diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou para os filhos dos homens, para os filhos dos homens. Então ele entregou para mim e para você. Eu acredito que a gente precisa ser mais ousado, orar mais, ser mais influente no meio dessa geração. A segunda vez que aparece, então, essa palavra bênção está aí. Outras vezes onde aparece a palavra bênção, Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz que Deus abençoou o dia do sábado. Eu também não tenho tempo para descer aqui nos detalhes teológicos disso, até porque não é meu propósito. A única questão é que tem muita gente até hoje patinando aqui, porque não entende com clareza o que Deus quis dizer. Mas ali diz claramente, capítulo 2, versículo 3, Deus abençoou o dia do sábado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para alguns mandamentos que Deus dá, você precisa entender quais são os princípios primeiros e os secundários do que Deus está falando. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muita gente patinando até hoje achando que o segredo é o sábado. Tem que ser o sábado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele tirou esse conceito errado da nossa mente. A gente já deveria ter aprendido. Depois você pode ler, por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, onde Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem está acima do sábado, o homem não depende do sábado. Na verdade, o que Deus quis que nós entendêssemos é que nós precisamos de um dia de descanso, um dia de parar. Deus deu essa lei até para a terra. A terra tem que descansar. Se você não entende isso, você precisa ler o Velho Testamento, quando Deus disse, olha, 6 anos você vai plantar, no 7º ano tem que dar descanso à terra, faz ela parar. E o homem, tanto quanto você e eu aqui hoje, racionalizou e disse, mas como é que eu vou colher, como é que eu vou comer no 7º ano, se eu tenho que plantar? Deus diz, fica tranquilo que no 6º ano eu vou fazer com que a terra produza o dobro. Então você vai ter para comer esse ano que você não vai plantar. Israel acha que podia passar por cima disso. Fala, não vamos dar descanso para a terra, não. A gente está no meio de uma sociedade, né, que precisa de dinheiro, de produção, de trabalho, mais ou menos como a nossa hoje, né? Não quer parar de jeito nenhum, porque quanto mais trabalha, mais ganha. Não é isso? E aí o povo fica 490 anos sem dar descanso à terra. Deus vem, faz a conta, 490 dividido por 7 dá 70. Já que vocês não deram descanso à terra, agora vocês vão ser levados cativo para a Babilônia, e lá vocês vão ficar 70 anos debaixo de outra cultura. Quando a terra tiver descansado 70 anos, aí vocês voltam. Então a gente tem que entender que Deus deu um princípio aqui, o princípio do descanso, e o princípio de honrar a Deus nesse dia. Eu louvo a Deus porque você está aqui, porque na nossa cultura,
O sábado é o domingo. A questão não é o dia, a questão é o que eu faço no dia. E o domingo nós separamos tanto para descansar, quanto para consagrá-lo a Deus. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Você estaria no clube, estaria em tanto outro lugar que você poderia estar. Mas você está dizendo, não, eu quero consagrar já a minha semana, já no domingo. O dia do descanso, por exemplo, meu de Roseli é a quarta-feira. Quarta-feira é o nosso sábado. O dia que a gente para, descansa. Não atende telefone, não fala com ninguém, e a gente realmente relaxa. Enfim, Deus abençoou o dia do sábado. Você conhece a história tanto quanto eu. Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz que Deus chama um homem para construir uma arca. Você conhece a história. Esse homem, junto com sua esposa, junto com seus 3 filhos e suas 3 noras, ele constrói uma arca. Deus vem, destrói a terra toda, e Deus salva uma família. Uma família. Deus quer salvar a sua família. Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar a tua casa. Deus insere a família no projeto dele. E a Bíblia diz que quando esse casal, essa família entra na arca, Deus os abençoa. Isso está no capítulo 9, versículo 1. Jacó, um pouquinho antes de morrer, ele chama os seus filhos e a Bíblia diz que ele abençoa um por um. Isso está em Gênesis capítulo 49. Depois você pode ler também. Você tem bastante tarefa para essa semana. Depois você pode ler o capítulo 49 e você vai ver a bênção que Deus deu para cada um dos filhos, que Jacó deu para cada um dos seus filhos. Gênesis capítulo 49. Por último, para a gente terminar essa introdução aqui, pelo menos para te dar uma base para você entender o valor da bênção, que eu falei só do Velho Testamento, né? Vão lá para o Novo Testamento também. A Bíblia fala que Jesus, no momento em que ele está sendo assunto aos céus, subindo aos céus, depois de ter morrido, aparecido para os seus discípulos, enfim, Jesus então está subindo aos céus e a Bíblia diz que Deus estende o seu braço e Deus abençoa os seus discípulos. Deus abençoa o seu povo. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 50. Quando o povo está tudo perplexo ali, ele está subindo, um anjo aparece e fala, por que vocês estão tão perplexos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, buscar você e eu. Mas o fato é que Jesus estende a mão e abençoa os seus discípulos. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã, eu queria que você respondesse para você mesmo. Não precisa responder em voz alta não, mas responda no seu coração. Quantos aqui nessa manhã querem a bênção de Deus? Não precisa levantar a mão, não precisa responder, responda no seu coração. Eu sei que é redundante eu perguntar, mas Jesus ele é tremendo porque ele faz tanta pergunta redundante que a gente fica assim, por que ele está perguntando isso, né? Jesus chega para um cego e fala, o que queres que eu te faça? É óbvio. Será que é óbvio? Porque aquele cego podia falar, eu quero ganhar na loto, na telecena, ia ficar milionário, e Jesus ia ter que fazer ele ganhar, porque Jesus falou, o que queres que eu te faça, agora você pediu, eu vou ter que dar. E o que adianta ser milionário cego? Eu vou para a Europa. Está na Europa, ou está lá em Ribeirão, vai dar na mesma, porque ele não está vendo nada, não é? Quando Jesus faz uma pergunta redundante, ou mesmo Deus, na verdade não é porque ele não sabe, é porque ele quer saber se você sabe o que de fato você precisa. Porque você pode estar com seus valores e os seus alvos desfocados. E aquele cego fala, eu quero ver. Jesus falou, muito bem, então se você quer ver, veja. E aquele cego então vê. Talvez seja redundante eu perguntar quantos aqui querem a bênção, porque se eu pedisse para levantar a mão, eu acredito que a maioria, se não todos, levantariam a mão, eu quero a bênção. Bom, quando eu faço essa pergunta, não tem como deixar de lembrar do que aconteceu com Jacó. Jacó, no capítulo 25 de Gênesis, a gente não vai ler, mas a Bíblia diz que Jacó, ele queria tanto a bênção, que ele nasce perseguindo a bênção. Você conhece a história de Jacó, né? A mãe está grávida, tem gêmeos, o primogênito ele tinha direito do dobro. Jacó lá no ventre, quando vê que Esaú vai sair primeiro, segura no calcanhar dele e fala, não, eu vou sair primeiro.
Isso tudo está na Bíblia, tá? Ele vai, segura, mas não tem jeito, Esaú nasce primeiro. Mas ele persegue tanto a bênção, ele quer tanto a bênção, que ele se aproveita da fragilidade e da vulnerabilidade do seu irmão e compra a bênção dele. A Bíblia diz que ele era aquele churrasqueiro de primeira qualidade, enquanto que o seu irmão, o primogênito, era pacatão, né? Era caçador, era exímio caçador. Saiu para caçar um dia, voltou morrendo de fome em casa. Quando chegou em casa já sentiu aquele cheiro, né? Aquele cheiro que eu sei que você já está sentindo da lasanha. Por isso pregar de manhã é um desafio, né? A gente já vai sentindo o cheiro de tudo. Ele sente o cheiro e ele fala assim, me dá um prato dessa comida que você está fazendo. E ele diz, dou não, só dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Esaú fala assim, eu estou para morrer. Se eu morrer, de que vale meu direito de primogenitura? E vende o direito de primogenitura. Depois você lê isso, Gênesis, capítulo 25. Enfim, ele só faz isso porque ele queria a bênção. Ele queria a bênção. Deixa eu reformular essa pergunta. Eu vou fazê-la agora com um pouquinho mais de profundidade. Não é mais quantos aqui querem a bênção. A questão agora é quantos aqui precisam da bênção. Não precisa levantar a mão também. Responda no seu coração. Quantos precisam da bênção? Também não tem como fugir de um fato bíblico que acontece aqui em Gênesis capítulo 32. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Gênesis 32, principalmente se você já foi para o encontro, não é? Porque todo mundo aqui passou por Peniel, né? Você lembra de Peniel? Naquele momento, Jacó não era uma questão de querer mais a bênção, era uma questão de precisar. Porque se você lembra da história, ele faz tudo isso que eu te falei e um pouco mais. O irmão dele quer trucidar ele, quer picar ele, quer matar ele, ele foge e fica 20 anos longe. Mas não tem jeito, você pode fugir do pecado, você pode fugir do que você fez de errado. Um dia você vai ter que olhar nos olhos. Ele sabia disso, e ele fica sabendo que o irmão dele achou ele, viu um post no Instagram, e falou, já sei onde ele está, vou pegar ele. Só que agora, Esaú já não vem sozinho, vem com 400 homens. Aí Jacó fala, eu tenho que me antecipar, eu tenho que olhar nos olhos do meu irmão, e eu tenho que pedir perdão, mas ele não sabe. O irmão podia não perdoar, podia matá-lo de tanto ódio. É nesse momento que ele tem a experiência de Peniel, capítulo 32. Ali já não é uma questão de querer a bênção, é uma questão de precisar. Porque se ele não recebe a bênção naquele lugar, eu acho que ele viraria picadinho, estrogonofe. Mas ele fala, é por isso que ele briga com o anjo lá. O anjo fala, pronto, já deu meu horário, tem que voltar para bater o cartão no céu. E ele fala, de jeito nenhum, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Por quê? Porque já é uma questão de necessidade. Eu preciso da sua bênção. A gente sabe do fim da história, a gente sabe que ele recebe a bênção, e a reconciliação foi tremenda, e por causa disso a gente está aqui hoje. Graças a Deus, Deus deu continuidade na sua história. Amém? Amém. Bom, agora sim eu vou começar a pregar, então solta o relógio agora. Porque agora a gente vai ler Gênesis 12, versículo 1. Eu quero, na verdade, incentivar você em casa a estudar do versículo 1 ao 9. Porque tudo que a gente vai conversar aqui nessa manhã está do versículo 1 ao versículo 9. Mas eu quero ler somente o número 1 para a gente remir o tempo, tá bom? Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? Bom, a minha proposta nessa manhã aqui, queridos, embora a maioria aqui, eu imagino, que queira a bênção, assim como eu imagino que a maioria, se não todos, precisam da bênção, eu entendo que o desafio de Deus para nós hoje não é nem querer e nem precisar. O desafio de Deus para mim e para você hoje é ser uma bênção. Ser uma bênção. Você quer a bênção? Você precisa da bênção? Você tem que entender que antes você precisa ser uma bênção.
Parece simples, mas não é. Eu lembro de alguns anos atrás, eu não sei se aqui vocês já fizeram isso, em Ribeirão, alguns anos atrás, a gente criou um negócio lá, criou não, né? A gente copiou, né? A gente não cria nada, né? A gente copia, a gente vê num lugar e faz lá. A gente fez o culto do dar. Vocês já fizeram aqui, não? O culto do dar. Dar. Significa assim, a gente vai para o culto hoje, como a gente veio aqui, a gente vai para o culto e a gente vai levar um presente para dar para alguém. Você compra algo que serve tanto para mulher quanto para homem. E você vem para o culto. Quando chegar aqui, Deus vai falar com você para quem você deve dar. Aí você dá. Foi uma bênção. A gente fez, eu acho que umas 3 vezes lá, esse culto. É tremendo. Eu desafio vocês, façam isso um dia. É o culto do dar. Eu vou lá para dar. Mas sabe qual que é o problema que a gente teve? E certamente vocês vão ter, se vocês fizerem. O problema é assim. Bom, eu vou lá e eu capricho no presente, né? Claro, dentro da minha possibilidade, né? Não dá para comprar uma televisão 60 polegadas e vir com ela no culto para presentear alguém, né? Então a gente compra algo que está dentro do nosso alcance. Se puder comprar uma televisão, compra também, é bênção. Viu? Se puder vir com a chave do carro também, pode ser, é bênção. Mas a gente não pode, eu não posso. Então a gente vai e compra lá um presente no Boticário, sei lá onde, não estou ganhando nada para fazer propaganda, só estou dando um exemplo. Vai lá, compra um presente. Ah, paguei R$100 lá, R$80, R$50. No meu presente eu trago. Aí quando chega no culto eu olho para alguém assim, e Deus, né? Deus, para quem que é, né? Aí Deus faz queimar seu coração por alguém. Aí você vai lá e entrega. E alguém faz isso com você também. Então, assim, praticamente todo mundo sai com alguma coisa da igreja. O problema é que quando a gente sai lá fora, a gente fala assim, poxa vida, eu paguei 80 do meu presente, esse presente o cara comprou lá no chinesinho. Com todo respeito a quem for chinesinho, né? É a loja de R$1,99. Ele falou, pô, eu paguei 60, o cara pagou R$2, que cretino. É claro que aqui não vai acontecer isso de jeito nenhum. Isso é só com os carnais lá de Ribeirão Preto. Aqui é todo mundo santo, espiritual. Profetiza, filho do homem. Agora veja bem, a pessoa não entendeu que o culto é do dar, não é do receber. Ele tinha que sair de lá felicíssimo se ele saísse de lá sem nada na mão. O chinesinho foi um lucro, foi um bônus que Deus deu para ele. O problema é que ele compara o que ele deu e o que o outro deu. E Deus não quer isso. O culto é o culto do dar. Então dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Está na Bíblia, Coríntios. Então, se você quer a bênção, ou se você precisa da bênção, entenda que primeiro você precisa ser a bênção na vida de uma pessoa. E eu posso garantir para qualquer pessoa que está aqui hoje de manhã, eu posso garantir para você, se você sair daqui nessa manhã se propondo a ser uma bênção, a bênção vai te atropelar. A bênção vai te perseguir, a tua necessidade ou o teu desejo vai vir de mão beijada, porque você entendeu o segredo do cristianismo. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Quando você não valia nada, hoje você vale um pouquinho mais. Assim como eu. Mas quando a gente não valia nada, merecíamos inferno. Todos nós. E não fica bravo comigo não, porque é a Bíblia que fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você e eu somos todos. Mas Deus, pela sua graça, nos alcançou. Então, querido, nessa manhã eu quero te ajudar a entender o que eu preciso fazer para ser uma bênção? Porque quando eu olho para a história desse homem, especialmente do versículo 1 ao 9, eu encontro algumas respostas que vão nos ajudar a sair daqui nessa manhã, entendendo-as e dizendo assim, eu quero viver cada uma dessas verdades. Aliás, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a orar todo dia, e o que eu tenho pedido a Deus, eu até já decorei tudo, nem preciso disso aqui, porque eu oro todo dia, Deus, eu quero viver cada uma dessas verdades. E eu não sou bobo de falar quantas são, porque senão você vai ficar olhando no relógio, né? Se eu falar que é 30, você vai falar assim, eu estou na primeira. Meu Deus do céu, esse cara falou demais já. Se é 30, ainda falta 29. Então fica tranquilo, não vou falar quantas são. Claro, quando eu estou chegando no final, eu aviso. Mas eu quero compartilhar com você quantas respostas que a gente encontra aqui para a gente ser uma benção.
Você quer saber quais são? Essas respostas? Ok, a primeira delas então, para eu ser uma bênção na vida de qualquer pessoa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Você pode repetir comigo? Diga, ouvir a voz de Deus. Pode parecer redundante também, mas eu temo uma realidade. É a realidade que talvez a maioria de nós aqui nunca ouvimos a voz de Deus. E eu não estou aqui tentando espiritualizar no sentido de que eu estou falando com você, Deus está falando com você. Uma canção no carro está falando com você, eu não estou falando desse tipo de voz. Eu estou falando daquela voz que você entende o que Jesus disse. Entra no teu quarto, tranca a porta, fala ao teu pai em secreto e ali o teu pai vai te responder. Eu não sei quantos aqui poderiam dizer, pastor, eu já ouvi a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que o dia que você ouvir a voz de Deus, você vai ficar mais apaixonado por Deus. Porque a voz dele é o que existe de mais maravilhoso nessa vida. Eu quero orar daqui a pouco para que a gente ouça a voz de Deus. Talvez aqui alguns vão ouvir pela primeira vez. E sabe, queridos, eu quero já dizer para você, de antemão, para você entender o que eu estou querendo dizer, porque tem gente que acha que assim, ouvir a voz de Deus eu vou ouvir como você ouve a minha. Embora muita gente ouve desse jeito, eu não duvido, a pessoa ouve como eu estou falando para você. A maioria das vezes Deus não fala assim. Deus é espírito. É o que está na Bíblia. Então ele fala ao nosso espírito. E a gente tem que afinar a viola. Eu tenho que entender como Deus fala comigo. Senão Deus está falando comigo e eu não sei o que Deus está falando. A gente sempre acha, não, é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração, é coisa... E aí a gente de repente vê lá na frente que, poxa vida, Deus mandou fazer isso e eu não fiz porque eu achei que era do meu coração. E aí você vai afinando no sentido de saber que Deus falou de fato com você. Aliás, eu orei para que o Senhor falasse conosco nessa manhã, e orei para que muitas pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, ouvissem pela primeira vez essa manhã. Há exatamente um ano atrás, dia 14 de março, 1 ano e 1 semana, e 10 dias, exatamente, hoje é 24, né? Dia 14 de março do ano passado, eu cheguei na sala do apartamento para orar, e ali Deus disse 2 coisas para mim. A primeira coisa que Deus disse foi o seguinte: Valdir, é hora de você abrir espaço para os novos líderes e novos pastores que eu estou levantando na igreja. Foi um jeito bem cavaleiro de Deus chegar para mim e falar assim, dá licença. Deus, ele é cavaleiro. E a partir daquele dia eu comecei a sair de cena no sentido de... A igreja precisa mudar, a igreja precisa de pastores mais jovens, de líderes mais jovens. Não é que o velho não tem valor, o velho tem a maturidade, mas não tem a força. Quem tem um pouquinho mais de idade aqui sabe o que eu quero dizer. A gente vai jogar bola, a cabeça até quer ir. Mas você sabe que o corpo não vai. Você tem 30, 40, 50 anos, vai jogar com um menino de 18, você até já sabe o que ele vai fazer mais ou menos, mas a hora que você pensou de correr, ele já passou debaixo da tua perna. Aí você fala, mas como é que ele foi tão rápido assim? É porque ele tem uma coisa que você não tem mais, força. Você tem vontade, mas não tem força. E Deus falou, Valdir, dá licença, porque eu estou levantando uma nova geração. E eu comecei então a sair de cena. E a segunda coisa que Deus falou assim, eu quero que você comece um trabalho novo do zero. Eu falei, euzinho? Eu falei, Deus, eu tenho 57 anos de idade. Na época eu não tinha, né? Eu tinha 56. Não, já tinha feito 56. Não, tinha acabado de fazer 56. 56 anos eu tinha. Eu falei, Deus, eu tenho 56 anos de idade, eu até quero, mas não dá. Aí Deus falou uma coisa para mim que me confortou. Deus disse assim, fica tranquilo, porque assim como eu levantei 300 para ajudar Gideão naquela conquista, eu vou levantar uma equipe para ir com você. Eu falei, bom Deus, então o Senhor vai levantar, eu não vou chamar ninguém. Se a obra é tua, se o que o Senhor vai fazer é do Senhor,
Bom, é uma longa história, não dá para contar, até porque faz um ano. A questão é que a partir daí nós começamos a dar passos. A primeira coisa que eu fiz foi procurar meu pastor direto, meu discipulador, Danilo e Mônica, Roseli e eu. Chamamos em casa para conferir. Eu não sou desse que vai acreditando em, sabe, qualquer coisa não, querido. A Bíblia fala, se um anjo aparecer e falar um negócio para você, prova. Se tiver diferente da Bíblia, expulsa que é capeta, não é anjo não. Tem gente recebendo capeta achando que é anjo. Não é não. Fui, provei com os meus pastores, e meus pastores deram carta branca. Depois eu fui e falei para todos os pastores do presbitério, os 9 na época, hoje já são 11. Falei para os 9 deram carta branca, e aí nós começamos então a discernir se aquilo de fato vinha de Deus, porque o presbitério podia estar enganado também. E aí a gente vai confirmando com 1, com 2, com 3, com 4, e Deus foi só confirmando, e de fato hoje não há dúvida do que Ele quer para a nossa vida. Mas isso só foi possível porque a gente ouviu a voz de Deus. Olha, se 100% das nossas escolhas e das nossas decisões fossem resultado do que Deus nos mandou fazer, 100% dos nossos problemas estariam resolvidos. O problema é que a gente escolhe e faz coisas que a gente não ouviu Deus. Aliás, tem coisa que nem precisa ouvir, né? É só uma questão de ser inteligente. Você tem 2 propostas de trabalho, uma você vai ganhar 1.000, a outra 2.000. Você vai orar? Você não é burro, né? Mas você tem que orar. Porque o que adianta você ir para uma de 2.000? Daqui a um mês você está na rua. A empresa quebrou. Aquela de 1.000 você ia prosperar e ia estar ganhando 10 hoje. Então você tem que orar. Para casar é a mesma coisa. Todo solteiro quer casar, né? Ah, se ele orasse, ouvisse Deus. Ah, mas eu quero casar com Eliabe, porque ele é bonito do dedão até o último fio de cabelo. Lembra o que Deus falou? Você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. Então não adianta olhar só para a lataria, tem que olhar para o motor. Lataria às vezes está zerado e o motor não chega na esquina. Ah, se a gente fosse abrir uma empresa, enfim. Quanta coisa que a gente resolveria se a gente ouvisse Deus. Eu ouvi Deus. Deus mandou eu fazer isso. É garantia de que o que você vai fazer vai ter a bênção dele. Então esse é o primeiro segredo. O primeiro segredo, se você quer ser bênção, ouça a voz de Deus. Não vai fazendo pela experiência, pela maturidade, nada disso. Ouça a voz de Deus e mesmo depois de ouvir, vai provar para ver se de fato foi Deus. Eu poderia te dar vários conselhos aqui de como ouvir a voz de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa estar em sintonia com Deus. Tudo isso ajuda. Não dá para falar só sobre esse ponto, porque eu quero compartilhar outros segredos com você. O primeiro, pelo menos, é esse daí. Ouça a voz de Deus. Eu queria gastar pelo menos 1 minuto orando para que você ouvisse a voz de Deus agora, nesse momento. Não vão deixar para casa, não. Vamos fazer isso? Fecha os seus olhos. Fechar os seus olhos não faz você mais espiritual do que ninguém. Fechar os olhos só ajuda você a não distrair, né? Então, feche os seus olhos. Eu quero orar para que o Senhor fale com você nessa manhã. Meu Deus e meu Pai, não existe melhor lugar para estarmos do que na Tua presença. E eu sei que Tu estás aqui nessa manhã, Senhor. O que eu quero te pedir é o que o Senhor já sabe, Deus, que faz parte da minha oração diária. Permite-nos ouvir a Tua voz. Eu sei que aqui há gente que já está acostumada a ouvir a Tua voz. Mas eu quero te pedir, Senhor, por amor da igreja, por amor da Tua noiva, não porque nós valemos mais, ou porque existe alguma qualidade em nós, não, é graça, é bondade do Senhor. Mais uma vez eu te peço, meu Deus, fala conosco, abre os ouvidos, Senhor, da Tua igreja, da Tua noiva, permite-nos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Da mesma forma, eu sei que há pessoas aqui que nunca ouviram a Tua voz. Senhor, o que eu te peço é misericórdia, permite que
essas pessoas ouçam pela primeira vez a tua voz, ainda que seja um simples, se é que eu posso dizer, porque nada do que o Senhor fala é simples, nada, ainda que seja eu te amo, mas eu sei que ouvir a tua voz pode mudar radicalmente a nossa vida, pode mudar radicalmente a nossa história. Senhor, a gente aqui que precisa de respostas, a gente aqui com dúvidas, a gente aqui com necessidades, e uma palavra do Senhor pode mudar tudo isso, Senhor. Nós consagramos esse ambiente, consagramos esse tempo ao Senhor, e pedimos, faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Libera a tua voz nesse lugar. A tua palavra diz que a tua voz quebra os cedros do Líbano. Faz calar toda voz que não seja tua agora, Senhor. Toda voz de medo, de insegurança. Toda voz que tem induzido pessoas ao suicídio, faz calar, meu Deus. Ouvir a tua voz é uma bênção para nós e nos ajuda a ser bênção na vida de quem está à nossa volta. Meu Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas poderiam dizer aqui que você conseguiu ouvir a voz de Deus? Levanta a mão, só para... Não precisa me agradar, não, até porque eu não vivo de agrado. Eu preciso de agrado, mas eu não vivo de agrado. Levanta a mão. Igreja, olha só para você ver, quantas pessoas, ouviram a voz de Deus. Alguma coisa Deus falou com você, né? Eu tenho certeza que foi algo tremendo, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Isso é só o começo. Continua em casa. Entra no quarto, tranca a porta, coloca uma música lá, ou mesmo sem música, escolha o seu melhor horário. Deus vai falar com você, Deus fala todo dia. E olha, você que não levantou a sua mão, Deus tem isso para você também. Está disponível para qualquer pessoa, qualquer sexo, qualquer classe social, intelectual, está disponível para todo mundo. Amém? Alguém nunca tinha ouvido a voz de Deus e ouviu hoje pela primeira vez? Levanta a mão com sinceridade. Nunca tinha ouvido e ouviu hoje? Não? Ok, então. Exercite. Exercite, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? O primeiro segredo é esse. O segundo segredo e a segunda resposta que eu encontro é que para eu ser bênção na vida das pessoas, eu preciso obedecer. Você pode repetir comigo? Diga, eu preciso obedecer. Até porque não vai resolver tudo ouvir a voz de Deus somente. Você vai ouvir Deus falar algo para você e de repente você não vai fazer o que Deus mandou você fazer. Aí não adianta, não é garantia. Se você quer ser bênção, você precisa ouvir, mas você precisa obedecer o que Deus vai falar para você fazer. Versículo de número 4 do capítulo 12 diz assim: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, do jeitinho que Deus falou para ele, ele fez. Deixa eu falar algumas coisas para você em cima desse ponto aqui. Primeiro, obediência não depende de compreensão. Eu vou repetir, obediência não depende de compreensão. Não significa assim, eu compreendi tudo, agora eu vou fazer. Até porque na maioria das vezes Deus não vai dar o projeto completo. Até porque se ele der, a gente morre. A gente morre, porque você vai olhar e vai falar, não, eu não acredito nesse negócio aqui. Isso é muito grande para mim, o Senhor vai usar euzinho para fazer isso aqui? Não vai, de jeito nenhum. Então Deus não mostra, Deus vai fazendo aos poucos. Vai te mostrando aos poucos. Deus disse para ele assim, olha, sai e vai. Olha, querido, dê graças a Deus porque Deus não falou isso para mim. Porque eu sou aquele tipo assim, sabe, colérico sanguíneo, pessoa colérica sanguínea. Eu sou assim, eu só saio de casa se eu tiver tudo garantido. Ou seja, vou sair de férias. Tem gente que, eu fico assim, né? Tem gente que fala assim, vamos sair de férias, vamos para onde você vai? Para a praia. Tá, vai ficar onde? Não sei, chega lá, resolve. O quê?
Chega lá, resolve. E se não resolver? A gente se vira. Não, eu não. Eu só saio de casa se eu tiver com o voucher na mão. Eu vou ficar no hotel, na pensão, no que for, mas aquele voucher tem que estar aqui. O GPS tem que estar. Qual que é o caminho? Eu preciso saber para onde eu estou indo. Como é que está o clima lá, o tempo. Eu tenho que ter tudo na mão. Querido, Deus chegou para Abraão e falou, vai. Ele falou assim, para onde? Eu vou te mostrar. Vai. E ele foi. Então assim, dê graças a Deus porque ele foi. Porque você e eu só estamos aqui hoje de manhã porque ele foi. Porque todos nós somos filhos de Abraão. Eu vou até sugerir para a equipe de música, no final a gente termina com aquela música assim, ó. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. É brincadeira, não faz isso, pelo amor de Deus, hein? Essa música já entrou tanto. E quem cantou ou fez gestinha, porque é daquela época. Tem música que a gente pede, às vezes que os músicos não fazem nem ideia que música que você está pedindo. Fala, que música que é essa? Não, é uma música de 30 anos atrás. Pastor, eu tenho 20. Como é que eu vou tocar esse negócio? Nunca ouvi. É brincadeira, viu? Não toca essa não. Inventa outra aí, se vira, viu? Até o fim da palavra vocês vão ter que saber uma música para cantar aqui. Mas, amado, obediência não depende de compreensão. Agora, obediência exige um preço. Exige um preço. Para pensar comigo o preço que Abraão pagou para obedecer a Deus. Vamos supor que Deus chegasse para você hoje, agorinha mesmo, e falasse assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais. Como seria a tua vida? Eu estou fazendo essa pergunta para cada um aqui, porque cada um teria que pagar um nível de preço. É possível que pessoas como eu, por exemplo, que não tenho mais pais, meus pais já assim, morreram, já estão no céu, e eu não estou com pressa de vê-los. Eles podem me esperar. A gente vai ter a eternidade toda. Eles já morreram. Mas, a maioria talvez tenha, né? O que representaria você sair da sua terra hoje? Amanhã você já tem que estar em outro lugar. Que preço que você teria que pagar para sair da sua terra? Do seu trabalho, da sua língua, da sua cultura. Sair da casa da parentela, tem uns que até gostar, né? Ai, meu Deus, ficar livre dos parentes. Alguns parentes são problema, né? Outros são bênção, mas enfim, sai da tua parentela. Sai da casa dos teus pais. Que preço que você teria que pagar hoje para sair da casa do seu pai? Mas não é sair para ficar uma semana e voltar, não. Sai. Rompe. Obediência tem um preço. Para esse homem teve um preço. Mas ele estava disposto a pagar o preço que fosse. Tanto que ele pagou. Ele saiu. Ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela e ele saiu da casa dos seus pais. Para fazer o que Deus estava chamando ele para fazer. Eu acho interessante um texto em 2 Crônicas 25:2, falando sobre o rei Amazias, diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Amado, Deus não quer 95% do seu coração, Deus quer 100% do seu coração. Deus não quer 99% de obediência sua, Deus quer 100% de obediência sua. Esse homem fez o que era reto perante Deus, mas nem tudo o que ele fez era reto diante de Deus. Ele fez o que Deus esperava que ele fizesse, mas ele fez a mais. E o que ele fez a mais foi besteira. Assim como você e eu.
A gente procura fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. Só que a gente faz tanta coisa que Deus não gostaria que a gente tivesse feito, mas mesmo assim a gente faz. Obediência é o segundo segredo para você ser uma bênção. Amém? A terceira resposta que eu encontro aqui, nessa história, é que para ser uma bênção na vida das pessoas, eu preciso crer. Você pode repetir comigo? Diga assim, fé. Diga assim, eu preciso crer. Amado, para pensar comigo o tanto de fé que exigiu desse homem crer no que Deus estava falando para ele. Versículo de número 2, Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha, querido, se Deus falasse isso para nós, já dava para duvidar. O que Deus falou para mim, que eu assim falei para você aqui, né? O que Deus falou para mim, eu fiz mais ou menos que nem Sara. Quando Deus disse isso, você deve lembrar que Sara estava por trás da porta, ouvindo aquela conversa, né? E o que ela faz? A hora que Deus fala isso aqui para Abraão, Sara faz assim, ela ri, porque ela fala assim, meu marido não tomou remédio hoje. O que ele está falando, ou essa voz está falando, é um absurdo. Porque, como é que você vai ser uma grande nação, homem? Você tem 75 anos de idade. Ele fica naquela dúvida, será? Aí vai lá, pega a certidão de nascimento, fala, realmente, eu tenho 75 anos de idade. Eu com 57, já fiquei na dúvida, fico pensando, se Deus viesse com 75. E você deve pensar assim na sua incredulidade, com todo respeito, porque eu também sou. Quando a gente lê, a gente fica meio assim, né, querendo racionalizar tudo, né? A gente fica pensando assim, mas naquela época vivia bastante. Não, realmente vivia. Se você for estudar a história, você vai ver que Abraão morreu com 175 anos. Então, ser chamado com 75 significa que já estava nos 50% da vida. 50% da vida já tinha ido. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Não há esperança nenhuma. Como se fosse um grande gigante ele ter 75 anos de idade. Porque assim, com 75 anos de idade a gente já não tem mais, assim, aquela performance, né? Quem tem ouvidos ouça. Com 75 a gente já não está tão assim. Mas como se não fosse muito, ele olha para a esposa dele e fala assim, tu é estéril. Você não pode ter filho. Ela era estéril. Eles até falam assim, vamos ouvir a opinião do segundo médico. Vamos em outro médico, outro laboratório, vamos fazer esse exame de novo. Porque se Deus falou, deve ter alguma coisa errada com o exame. Aí eles vão no outro laboratório, faz o exame, e o exame dá, você é estéril. Você não pode gerar filho. É impossível você gerar filho. Agora tem a idade e a performance, que não é lá essas coisas, e a mulher que não pode ter filho. É estéril. Como é que vai cumprir esse negócio aqui? Não tem jeito. É nesse momento que a gente precisa de fé. E a gente precisa de crer. Se você quer ser bênção, você precisa crer no impossível. Você precisa... Aliás, Hebreus 11:1 nos dá a melhor definição de fé. Você já leu isso? Fé é a certeza de coisas que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. Amados, Deus tem um nível de crescimento para essa igreja aqui, que vai além da nossa compreensão humana. Um dia vocês vão passar nesse salãozinho aqui, e vocês vão estar reunindo líder de crianças. Lotado, não cabe mais gente. E você fala assim, um dia a gente reuniu aí a igreja, você acredita? De tanto crescimento. Mas às vezes você olha assim e fala assim, não, muita idade, estéril, uma igrejinha, num bairrinho, numa cidadezinha, num euzinho, não vai dar. Dá, querido. Se Deus fez com Abraão, Deus pode fazer comigo e pode fazer com você. Mas eu preciso de fé. Eu preciso de crer naquilo que Deus está falando. E eu sei que Deus já liberou várias palavras para vocês aqui.
que tem alimentado a fé de vocês. O que eu quero dizer para vocês é: não desanimem. Ainda que vocês olhem para as circunstâncias e digam, não é possível, não tem jeito, eu quero dizer para você, Deus, Ele não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Deus é fiel e aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. O quarto segredo e a quarta resposta que eu encontro aqui é que para eu ser bênção na vida das pessoas, eu preciso ser capaz de não levar comigo tudo aquilo que eu gostaria de levar, por mais lícito ou inofensivo que pareça. Eu não vou repetir porque você tem aí, né? Então você copia, bate uma foto, faz da melhor forma possível e a mais rápida para você voltar a atenção para mim. O fato é que para você ser bênção, não dá para levar tudo o que você quer. Ainda que aquilo que você quer levar seja lícito. Para pensar comigo. Deus falou assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos seus pais. Mas surgiu no caminho um bendito sobrinho. Um sobrinho chegou lá e falou: não, tio, você vai me levar junto. Eu vou junto com você, mas Deus falou: não leva. Aí ele falou: mas é o sobrinho. Como é que eu não vou levar o filho do meu irmão? Como é que eu vou falar não? Seria até crueldade eu não levá-lo. E eu vou remir o tempo aqui, porque você já sabe o fim da história, e sabe que o sobrinho na vida de Abraão foi só uma areia no sapato. Aquela coisa que incomoda, não é? Chegou uma hora que não tem jeito da gente caminhar junto. Ló, vai para um lado que eu vou para o outro. Ainda ele deu a chance: Ló, escolhe para onde você quer ir. O cara era tão, eu não vou falar ruim, mas o cara era tão materialista que a Bíblia fala que ele olha para um lado cheio de areia, olha para o outro cheio de grama. Ele fala: eu vou escolher esse lado da grama. Quer dizer, aquele miserável que fez de tudo para ir com o tio, agora está falando: tio, vai para a areia que eu vou para a grama. Só que a Bíblia diz que depois da grama tinha areia, e depois da areia tinha grama. A bênção estava com Abraão. Abraão vai, e Ló vai. Ló vai para onde? Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. Carnaval 365 dias por ano. Ele foi morar lá, em Sodoma. No caminho, ele ainda foi capturado pelos inimigos, e o tio dele vê no Face. Foi capturado, Ló foi capturado. Ele junta 300 e não lembro quantos homens lá, 78, 300 e sei lá. Ele junta e fala: vamos lá resgatar. Ele vai e resgata o sobrinho dele. Ou seja, só foi atraso na vida dele. Então tem algumas coisas que, se você quer ser bênção, você tem que abrir mão. Ah, mas é lícito, não tem nada de errado. Mesmo assim, você tem que abrir mão. Se a gente recebesse agora uma convocação para a guerra, graças a Deus a gente não vive em guerra, mas se você recebesse agora uma convocação: nós vamos para a guerra agora, meio-dia, você vai para a guerra, você levaria um smartphone? Você vai ter tempo de navegar lá? De repente fazer uma live, né? A hora que a bomba vem vindo, uma live. A bomba, pum! Não vai fazer. Quer dizer, live não, selfie, né? Estou falando até errado. Fazer uma selfie. Ou uma live também, né? A bomba ao vivo. Está aqui, gente. Ninguém vai, porque na guerra não dá para usar esse negócio. Por mais lícito que seja, por mais útil que seja, não vai dar para usar esse negócio, ficar conferindo no Facebook. Ah, vou responder agora, leva um tiro na cara. Não é? Lá na guerra você vai querer Coca-Cola? Levar Coca-Cola? Ah, na hora que tiver aquele calor eu vou abrir uma geladinha e vou beber. Dá para fazer isso? Não dá. Por isso que a gente é treinado, preparado. Está vendo que bonito? Até me coloquei no meio. A gente é treinado, preparado. Não dá para pedir. Já pensou? Abre lá no iFood, sei lá onde que você quer abrir. Pede uma pizza, 4 queijos. Você está lá naquela trincheira de guerra, aí o cara para de moto, né? A pizza, foi aqui que pediu? Não dá, gente. Não dá para ter prazer. Não dá. A Bíblia fala isso. Quem está na guerra não se envolve com as coisas desse mundo.
não se envolve com as coisas dessa terra. Então você tem que estar disposto a abrir mão. Não dá para ser bênção na vida das pessoas e manter na nossa vida pecado oculto, imoralidade, avareza, egoísmo. Não, um pouquinho só. Não dá. Para você ser bênção, você tem que ser desprendido, você tem que ser aberto, você tem que estar disposto a se entregar 100%. Aí você vai ser bênção. E eu não vou nem entrar nas questões, eu já entrei, né, assim, só mencionei, né, aquelas que são cabeludas no sentido assim, isso aqui é muito pecado, cara. Sai dessa vida de moralidade, de pornografia, de mentira, de comprar e não pagar, de falar e não fazer, enfim, tanta coisa que eu podia enumerar. E eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar até a se medir. Poxa vida, por que eu não estou sendo bênção na vida das pessoas? E por que a outra pessoa é bênção na minha vida? É por causa de algumas coisas simples, que a gente está disposto a abrir mão. Você quer ver só? Isso aqui é Ribeirão Preto, tá? Se você tiver dúvida, depois você pergunta para o seu pastor. É realidade nossa, então não leve para o pessoal. Só para te dar, né? A gente, por exemplo, a gente resolveu abrir mão de beber. Beber, cerveja, pinga, uísque, conhaque, vodka, Campari. A gente abriu mão. Você vai falar para mim assim, a pessoa que bebe vai para o inferno? Não sou eu que boto no inferno e nem tiro. É pecado fazer isso, querido, ainda que não seja. Eu decidi não fazer. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque eu quero ser padrão para você. Eu quero ser exemplo. Eu quero ser modelo. Então, eu não vou. O que isso vai me fazer? Mal. Ao contrário, vai me fazer bem. E segundo, eu quero ter a autoridade para falar para você, sai da pornografia, porque eu saí da bebida. O cara olha para você e fala assim, mas você está mandando eu sair disso, daquilo, mas você não está? Você está aí enchendo a cara? Você está aí fazendo isso, aquilo? Então eu quero ter a autoridade para chegar para você e falar, se liberte disso, Jesus pode te libertar. Agora, se eu estiver preso, não tem como falar isso. Como é que eu vou falar? Então, essas são as duas razões. Se você crê que vai para o inferno, não vai para o inferno, eu não sei. Eu resolvi abrir mão, ainda que seja lícita, do ponto de vista legal, juridicamente falando. Jogar na loto é legal, eu posso jogar. Eu não estou pecando, não estou. É contravenção? Não. Se fosse... Beber também não é pecado. Você vê gente, você está sendo preso, está bebendo cerveja. Não. É legal, mas eu abro mão. Eu não preciso de telecena, eu não preciso de mega sena, eu não preciso de nada disso. Eu já sou rico. Todas as minhas necessidades são supridas. Para te falar a verdade, eu até temo, porque se eu tivesse todo esse dinheiro que a Mega Sena está falando que vai me dar, eu duvido que eu voltaria na igreja. Tem tanto lugar para ir com esse dinheiro, que eu vou voltar na igreja para quê? Vou nada. Então, melhor não ter. E crer que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então, se você quer ser bênção, esteja disposto a abrir mão, porque se você levar alguma coisa que você não deveria levar, ou que Deus não queria que você levasse, ainda que seja o teu sobrinho, vai ser uma pedra no seu sapato, vai ser problema para a sua conquista. A quinta resposta que eu encontro aqui, tem alguns que já estão perguntando quantos pontos será esse negócio, né? Se já está no quinto, né? Eu no seminário aprendi que 3 pontos é um ótimo sermão presbiteriano. Eu me formei no seminário presbiteriano. 4 já virou meio pentecostal. 5 já é pentecostal ao extremo. Passou de 5 é insanidade. Até porque a gente consegue manter a mente de um jovem 7 minutos. Já perdi a mente dos jovens aqui faz tempo. 7 minutos já foi. Mas a quinta resposta que eu encontro aqui é quando eu sou a bênção na vida das pessoas, quando eu decido ser uma bênção a despeito do tempo. Você pode rir da foto que eu coloquei aí, porque eu achei que eu estava pregando num culto de jovem. Mas não tem nada a ver, não. Ah, não colocou ainda?
colocou agora, né? Pois é, esse senhorzinho aí numa moto, né? É umas coisas meio assim, né? Estranha no mínimo, né? Agora, por quê? O que Deus está falando para nós aqui nessa manhã não tem nada a ver com a idade que você tem. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, ele tinha 75 anos de idade. Você sabe quantos anos tinha Abraão quando Isaac nasceu? Sabe? 100. Isso tudo está na Bíblia. Deus prometeu com 75 e ele teve o filho com 100 anos. 25 anos para cumprir. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não se exclua dessa palavra não, porque talvez você está falando assim, meu tempo já passou, não vai dar mais. Eu poderia fazer isso. Eu acho que nós não temos ninguém aqui com mais de 75 anos de idade, pelo menos no olhômetro. Eu acho. Pode ser que tenha, né? 1, 2 pessoas. Tem aí? Sim, senhor. Então tem ali. Pronto. Então, já que se identificou, essa palavra é para você também. Essa palavra não é só para quem está com 20 anos de idade, agora eu vou ganhar o mundo, vou ganhar a Campinas. Não, essa palavra é para nós, porque Deus chamou ele com 75 anos de idade, e Deus cumpriu cada uma das promessas. Ou seja, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que nunca é tarde para decidir ser uma bênção. Nunca é tarde decidir ser uma bênção. Amém? A sexta resposta que eu encontro já foi para o insano. São só 7, viu? Agora eu falo, eu estou acabando, né? E o meu horário também. São 9 horas ainda? 9:02? Que bênção! Gente, a gente está andando para trás aqui, que maravilha! Eu tenho certeza que à noite vocês vão mudar aquele relógio lá, porque se eu for por ele, à noite, eu tenho mais o quê? 2 horas e meia para falar? Porque me falaram, você vai acabar 11h30. Então, tá bom. Vou acabar 11h30. Eu tenho 2 horas e meia. Eu tenho mais 5 palavras aqui. Eu vou pregar 5, então. Que maravilha. A sexta resposta que eu encontro aqui é quando eu compreendo a diferença de ter ou estar e ser. Eu preciso compreender a diferença entre ter ou estar e ser. Porque tem muita gente que a gente chega e pergunta, como é que está a vida? Está uma bênção. Se está, pode não estar. Não é? O Senhor não falou assim, esteja uma bênção na vida das pessoas. Ora você vai ser uma bênção, ora você não vai ser. Não, Deus disse, seja. Isso significa que você e eu precisamos entender que a nossa vida, ela deve estar fundamentada em valores permanentes e não transitórios. Os acontecimentos da vida são transitórios. A gente passa por um momento difícil, a gente perde gente que a gente não gostaria de perder, não deveria perder, mas a gente perde. Mas a minha pergunta é, como eu reajo diante dos conflitos e das perdas da vida? Será que a minha vida está fundamentada em valores transitórios ou valores eternos? Porque a palavra de Deus já nos adverte, a sua casa tem que estar edificada na rocha. Não significa que as águas não vão subir, que a água não vai cair, que o vento não vai soprar. Quem é crente aqui há mais de um ano sabe que os ventos sopram e às vezes parece que a casa vai cair, as águas sobem, é tribulação, é guerra, é luta, não é fácil, mas a gente permanece firme. Por quê? Porque nós estamos edificados em Jesus Cristo. Se você quer ser bênção na vida das pessoas, você não pode ser Maria vai com as outras. Você não pode, por causa de um conflito que você passou na vida, um desapontamento, uma frustração, um término de relacionamento. A última vez que eu vim aqui, eu acho que eu comentei isso com você, é um psicólogo até aqui da região que disse,
É impressionante a gente ver jovens de 18, 20 anos que dominam o computador, né? Aliás, tem coisa que eu não entendo desse negócio que eu tenho que perguntar para o filho. Como é que eu faço isso? Porque eu não sei, né? Sabe, domina, arrebenta, dá qualquer joguinho de videogame para criança. Eu lembro que a primeira vez que o filho bateu assim, tem que bater aqui para desenterrar não sei o quê. Mas como é que você descobriu isso? Não está escrito, mas ele sabe. Que ali naquele ponto ele tem que bater, vai abrir um negócio, vai ganhar não sei quantos pontos. Eles entendem. Mas com 18, 20 anos, se a namorada terminar, ele fala de suicídio. Como é que um cara que domina esse negócio está se matando por causa de uma quebra de relacionamento? Porque a vida está fundamentada em valores transitórios. Não está em valores permanentes. Porque se tivesse, perseverava. Nós precisamos entender essa diferença, senão a gente vai sair daqui sendo bênção aqui na igreja. Mas chega em casa, o pau come. É gritaria, é briga, é discussão. Seu capeta, sai daí, seu burro, você nunca vai dar nada na vida. E por aí vai. A gente quer ser bênção? A gente tem que saber que o que a gente é aqui, a gente tem que ser em todos os lugares. Ser uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na sua escola, seja uma bênção na sua rua, seja uma bênção para o seu vizinho. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para vocês. Não conta para ninguém. Ou melhor, deixa eu fazer essa coisa aqui de uma outra forma. Com sinceridade, responde para mim aqui, quantos aqui gostariam de ser vizinho da igreja? Eu não gostaria. Eu não gostaria. Estou falando sinceramente. Ser vizinho da igreja de Ribeirão, Deus me livre. Por quê? Porque esse povo, para em fila dupla no meio da rua, sai 10 horas do culto gritando, não respeitando se na casa do lado tem um senhorzinho que está doente. É um povo barulhento, é um povo que para o carro na frente da minha garagem. Sabe, meu tio nem pode me visitar mais, porque vai parar onde o carro? Não tem onde parar. Esse povo berra tanto que eu não consigo ouvir meu Fantástico. Cara, a gente tem que pensar na mentalidade do incrédulo. A gente pensa na nossa. Tem que converter. Mas e tu, quando não era convertido? Seu miserável. Você não pensava desse jeito? Pensava do mesmo jeito. Então, será que a gente é bênção na vida dos nossos vizinhos? Eu já vi que não, porque a maioria disse que não queria ser vizinho da igreja. Se você não quer ser vizinho da igreja, é porque você entende a dor de cabeça que você é para os vizinhos. É você mesmo, teu carro, tua gritaria, teu jeito de ser, porque você não quer ser. Eu acho que todo mundo tinha que querer ser. Eu quero, é uma bênção. Que povo respeitoso, com horário, com estacionamento, educado, fino, gentil. Hora que termina o culto, né? Não, faça favor, irmão, você é primeiro em honra. Não, você é primeiro em honra. Demora meia hora para sair da igreja, porque um fica preferindo o outro em honra. Não, você é primeiro, irmão. Não, você de jeito nenhum, eu não. Você tem sido bênção na sua rua? No seu trabalho, na sua escola, na sua família? Deus está chamando você e eu nessa manhã para ser bênção. Só que para ser bênção a gente tem que viver cada uma dessas verdades aqui. A última verdade, os músicos podem vir para cá, já deve ter uma música aí. Se não tiver, eu até sugiro. Não é aquela lá não. Vocês já tremeram, né? Se vocês não têm música, pode cantar Sai da Tua Terra. Né? Fernandinho, né? Sai da tua tenda. Agora, se não souber tocar essa também, porque é veinha, né? Pode tocar uma outra mais novinha aí, não tem problema não. Olha para mim, já estou terminando. A 7ª verdade que eu tenho que entender é que para ser uma bênção na vida das pessoas, eu preciso influenciar a vida de quem está à minha volta. Eu vou terminar mesmo. A última verdade é essa. Você quer sair daqui hoje sendo bênção?
Entenda algo, você precisa ser bênção na vida das pessoas que fazem parte dos seus vínculos de relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para você. O teu vizinho, o teu patrão, o teu colega de trabalho, o teu professor, talvez eu nunca vou ver na vida. Mas Deus colocou você lá. A tua família, talvez eu nunca vá ver na vida. Nunca. Mas Deus colocou você naquela família. Sabe para quê? Para você ser bênção lá. Eu tenho que entender isso. Sabe o que foi que Deus disse para ele no versículo 3? Deus disse assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer que através de você, querido, as pessoas que fazem parte dos seus vínculos de relacionamento sejam benditas. Eu duvido, ou melhor, nem tanto, mas eu creio que a maioria de nós que estamos aqui hoje, a maioria de nós, fomos abençoados porque alguém foi bênção na nossa vida. Sim ou não? Alguém aqui se converteu sozinho. Por exemplo, estava lá vendo o pôr do sol, a Roseli gosta tanto disso, né? Vai lá, bate foto, posta. Alguém estava lá um dia olhando para o sol nasceu, e aí você teve aquele toque no seu espírito, e você falou, eu preciso entregar minha vida para quem criou esse negócio. Quem criou esse negócio é muito maior que eu, e se converteu desse jeito. Alguém aqui já se converteu sozinho? Pronto, uma pessoa, uma só. A maioria, eu tenho certeza que alguém foi bênção na sua vida, não foi? Alguém pregou para você, alguém orou para você, não foi? Você deu trabalho para muita gente, não deu? E o trabalho que você deu, você vai receber agora. Isso ninguém quer, né? Ninguém quer, né? O trabalho que você deu para alguém, alguém vai dar para você. Porque é a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Você tirou o sono de muita gente? Alguém vai tirar seu sono. Não tem jeito, gente. Isso é lei da semeadura. Tem coisa que o pastor fala que eu não quero não, mas é fato, é verdade. Amado, alguém foi bênção na sua vida, alguém pregou por você, orou para você, jejuou por você, insistiu com você, correu atrás de você, cercou você. Talvez alguém aqui hoje, tem gente até fazendo isso até hoje, está te cercando, tá né, te perseguindo. Por quê? Porque essa pessoa quer ser bênção na tua vida. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém, a gente quer ser bênção. Então saia daqui hoje com essa consciência, eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas. As pessoas precisam ser benditas, os casamentos precisam ser benditos. Os casais lá fora precisam olhar para mim e falar, eu quero ter um casamento igual ao teu, eu quero ter uma família igual à tua, eu quero agir como você. Aí a gente vai ser uma bênção na vida de todas as famílias da terra. E se não der para ser da terra, pelo menos de Campinas. Pelo menos do seu bairro, da sua família. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu vou terminar 2 horas antes do que eu deveria, segundo aquele relógio. Mas eu vou orar por você e vou te liberar. Vamos ficar em pé? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!